quer salvar a Amazônia entende que na Amazônia tem gente em cima da água e debaixo das árvores e que o nosso conhecimento mantém essa floresta de pé. O trabalho tem que ser outro. Sair dessa economia predatória, como eu falei, e iniciar uma economia realmente circular. Tudo está interligado, né? Desde o apoio ao pequeno produtor, às cooperativas de agricultura familiar, até a questão do agronegócio, do quanto o governo apoia o agronegócio. Não dá para falar sobre isso e colocar esse alimento na mesa e dizer, não, é só um pouquinho de óleo de soja que eu usei. Se tu tens acesso e tu podes sim colocar no teu prato, lá enquanto chefe de cozinha, um azeite de patauá, por que tu estás usando o azeite de soja? Todas as comunidades que têm um shampoo de buriti, de castanha do Pará, super industrializado, normalmente eles nunca nem viram esse produto, eles só comercializam aquela matéria-prima. Não dá para tirar o tucumã de cima da mesa e colocar no banheiro da Europa. Tem mais gente lavando o cabelo com tucumã do que a nossa população comendo tucumã. A comida, como ela é cultura, ela é dividida, de fato, regionalmente. Então, quando tu coloca já a comida do Brasil, a castanha do Brasil, isso tudo vira homogêneo. E a Amazônia aí batendo recorde de grilagem, de assassinato, enquanto tem 60% da população brasileira em situação de fome, a Amazônia representa aí 20% dessa população com o maior índice nacional da população em estado de insegurança alimentar e passando fome. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao Aparelho Digital, um podcast que faz da escuta daqueles que estão nas frentes de batalha uma força questionadora e criadora de soluções. Durante os últimos anos, vimos Belém sair do anonimato e virar um hit entre os mais diversos chefes do mundo. Também onde mais se tem um prato essencial à cultura local que leva 7 dias para ficar pronto, como a maniçoba, uma folha que adormece a boca como jambu e uma fruta que serve tanto como prato principal quanto como sobremesa como o açaí. Em decorrência de todo este frisson, ano passado, a cidade de Belém passou a sustentar o título de Cidade Criativa da Gastronomia, concedido pela Unesco. Mas por trás de todo o glamour dos títulos, há outros diversos assuntos que precisam ser abordados, como a proteção das florestas, dos insumos, dos agricultores e da cultura em geral. E para discutirmos essas questões, hoje trazemos no segundo episódio de Aparelho Digital essas mulheres maravilhosas que trabalham diretamente ligadas a este contexto. Tainá Marajoara é curadora, cozinheira, realizadora cultural e fundadora do Ponto de Cultura Alimentar e a Citatá. Também é conselheira nacional da cultura alimentar e membro do NEO, que é o Núcleo de Estudos em História Oral da USP e da LASA, Latin America Studies Association, a Associação de Estudos da América Latina. Nossa segunda convidada é Raquel Sobral, que é professora de História e cozinheira. Possui licenciatura da História Social da Amazônia, mestrado em História Ibero-Americana pela Universidade Jaime I de Castellón e em História Social pela USP. E atualmente é doutoranda na USP com pesquisa referente à história da alimentação na Amazônia e mandiocultura. Camille Lisboa é tecnóloga em alimentos pela UEPA, especialista em vigilância sanitária e qualidade de alimentos pela Estácio e em impacto social pela Amani Institute e é mestranda no programa de Ciências e Tecnologia de Alimentos pela UEPA, além de assessorar 21 empreendimentos regionais. Eu sou Wellington Macedo e é um prazer receber vocês aqui no Aparelho Digital. Vamos começar logo diante desse grande boom na culinária amazônica, mais especificamente na paraense. Todo mundo fala em tucupi, em açaí, mas poucos de fato discutem a questão do pequeno agricultor e das cooperativas. Como estes agentes estão posicionados dentro dessa cadeia produtiva e qual é o suporte que possuem e ou necessitam para que eles possam desenvolver as suas atividades? Pode começar com a Tainá. Tainá, seja bem-vinda ao Aparelho Digital. Emetiauí, saudações às forças da natureza.
grata pela oportunidade de estar aqui, de poder estabelecer esse diálogo, e visto que é um campo extremamente patriarcal, mas aqui a gente está falando com mulheres, e são mulheres protagonistas nas suas histórias, das suas cozinhas, dos seus fazeres, e é uma honra poder participar do podcast do Aparelho. Não é o que o agricultor precisa, né? O que a agricultura familiar precisa, mas sim entender que existe um desmonte estabelecido quanto política pública no Brasil, que vem aí esfacelando, destruindo direitos, desde o período do primeiro golpe, que veio o golpe do Temer. Em seguida a gente tem aí o governo Bolsonaro, que o primeiro ato do governo Bolsonaro é a extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, e logo em seguida a gente tem também a destruição do Ministério da Cultura. Para falar da agricultura familiar é algo indissociável das culturas alimentares, e por isso que a gente estabelece esse conceito. A gente estabelece o conceito de cultura alimentar exatamente porque entende que tem a agricultura familiar, tem a gastronomia, tem a nutrição, tem a engenharia de alimentos, são todas áreas de conhecimento autônomas e que se interlaçam e que são transversais em algum momento, elas se encontram, mas uma não é sinônimo da outra, e é a mesma coisa que a gente faz quando estabelece a luta pela cultura alimentar, porque até 2013 a comida não era reconhecida como uma expressão cultural brasileira. A cultura alimentar não figurava como expressão cultural brasileira, e é a partir de então, de uma luta que a gente faz, liderando aí a rede de cultura alimentar, fazendo incidência política direto no Ministério da Cultura, e junto ao Ministério da Cultura estabelece o reconhecimento da cultura alimentar como uma expressão cultural brasileira. A partir de então, feitas políticas públicas nacionais, como a inclusão no Fundo Nacional de Cultura, com previsão de orçamento, na Lei Rouanet, vai também incidir diretamente sobre a Lei Cultura Viva, com a abertura dos pontos de cultura alimentar. Foi estabelecido diálogo direto com o Ministério do Desenvolvimento Social e do Desenvolvimento Agrário. Aí a gente vê a proteção, por exemplo, dos preços mínimos, as discussões, né, sobre as sementes crioulas, as nascentes, toda essa questão sobre a não privatização das nascentes, a não privatização da biodiversidade. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente presenciou desde então é uma pressão muito grande, não só da indústria de alimentos e do agronegócio e das barragens, como também da biocosmética. Enquanto que esses conhecimentos, eles são subalternizados no campo, nas águas e nas florestas, ao mesmo tempo a gente vê aí chefes de cozinha impostando a voz, falando palavras francesas, trazendo comidas de fora, e porque usa 1 ou 2 ingredientes, está dizendo que está fazendo cultura alimentar, porque vai lá e compra um jambu do agricultor, mas todo o resto que tem no prato dele veio todo da grilagem de terra, veio do trabalho escravo. Tem um chefe que se recusa a não usar cebola, porque ele precisa da cebola para temperar a comida dele, sendo que a cebola é um dos principais produtos que são autuados por trabalho escravo. Então, são muitas as questões para que a gente possa falar, de fato, de uma defesa da agricultura familiar, para que a gente possa estabelecer métricas e indicadores reais, adequados às nossas realidades, para entender o que é essa produção de alimentos saudável, sem grilagem e sem veneno, ela possa cada vez mais frutificar na nossa Amazônia. Se a gente for pensar, são mais de 10 mil anos aí de presença humana na Amazônia, e como cultivos, como extrativistas, como fazedores de roça, de terra preta indígena, que está aí fazendo neutralização de carbono desde que se fez o primeiro buraco, e fazendo neutralização de carbono a partir do subsolo, não apenas nessas políticas de rede. Então, para a gente falar de agricultura familiar, a gente precisa estabelecer uma conjuntura política para falar sobre ela, entender que, quanto cozinheiro, nosso papel é extremamente importante, porque não dá para o cozinheiro abrir a boca hoje e dizer que ele não consegue fazer comida sem veneno porque ele não acha o insumo, que isso é mentira. Não dá para o cozinheiro dizer que ele precisa do refrigerante para ter a frequência no estabelecimento dele, porque isso também é mentira, porque se ele precisa do refrigerante da indústria de alimentos para cozinhar e da indústria de bebidas para ter alguma coisa no restaurante dele, é porque ele não é um bom cozinheiro. Ele precisa abrir um depósito de bebida para poder ser financiado aí pela indústria das bebidas açucaradas, já que o prato dele, por si só, não leva ninguém a consumir. E um outro papel que é imprescindível sobre essa questão da agricultura familiar é o que o Iesttatá vem fazendo há muito tempo. A gente diz que a gente não dá voz a ninguém, porque as pessoas têm suas vozes.
O que a gente faz é atuar de modo conjunto, parceiro, amplificando e potencializando esses saberes, as lutas, as iniciativas, porque são a partir dessas iniciativas, como, por exemplo, foi a da Rede de Cultura Alimentar, pelo reconhecimento da comida como cultura no Brasil, e, por último, agora teve a incidência na Lei Aldir Blanc, que enquanto o próprio governo federal foi lá e disse que não daria auxílio emergencial para a agricultura familiar, para os pescadores, para os pequenos produtores, extrativistas e dos ecossistemas costeiros e povos indígenas e quilombolas que fossem produtores, foi por meio da luta cultural que, via Lei Aldir Blanc, a gente estabelece um artigo, que é o artigo 8º, item 24, que pudesse contemplar espaços e centros de cultura alimentar de base comunitária, tradicional, dos povos originários e populares. Então, são muitas as vertentes de luta. E aí, se for falar em políticas públicas, basta comparar o que o governo do estado do Pará, por exemplo, propicia à agricultura familiar, à agroecologia, e o que o estado do Pará propicia ao agronegócio, como, por exemplo, foi a renovação da isenção por ICMS ao agronegócio em plena pandemia, e a gente não teve, por outro lado, aí, nenhum apoio ou um aporte significativo, ou políticas agroecológicas, ou a implementação da Lei Orgânica de Segurança e Soberania Alimentar e Nutricional. E a Amazônia aí batendo recorde de grilagem, de assassinato, enquanto tem 60% da população brasileira em situação de fome, a Amazônia representa aí 20% dessa população, com o maior índice nacional da população em estado de insegurança alimentar e passando fome. Então, é uma conjuntura para a gente poder falar do que de fato precisa a agricultura familiar, precisa de uma compreensão das suas necessidades locais, precisa da regularização fundiária, e essa regularização fundiária tem essa burocratização toda para conseguir fazer a produção, a não criminalização dos seus produtos, se seja entendida essa Amazônia, onde o ribeirinho não aterra o rio, mas ele coloca as suas estacas em cima d'água e convive ali com a natureza, de forma a plantar, a colher dos seus giraus também. Então, é uma realidade diversa e que essas políticas elas precisam chegar, precisam existir, e nós, quanto cozinheiros, realizadores culturais, consultoras de estabelecimentos e de programas de alimentação, a gente precisa ter essa consciência de que é possível fazer. Porque tudo que eu estou falando aqui, eu não estou falando do que dá para fazer. Eu estou falando do que a gente faz. Eu estou trazendo uma realidade para vocês, que a Tatá fez 4.000 refeições sem abrir uma lata e sem usar uma gota de óleo de soja. Então, se eu estou falando aqui com vocês coisas que são reais, por que ainda se vai insistir em dizer que é preciso fazer alguma coisa, é preciso utilizar uma quantidade menor de agrotóxico? Não usa. O que a gente precisa ter é programa político para que faça, de fato, o apoio para que esse agricultor consiga ter uma produtividade agroecológica e proteção da cultura alimentar, salvaguarda das sementes, que a produção dele não seja criminalizada, que o tucumã dele tenha valor de mercado, que o inajá tenha valor de mercado, e que as nossas culturas e os nossos povos sejam respeitados. Tainá já trouxe elementos muito importantes, muito assunto aqui, muitas coisas que tu pontuaste que eu ainda vou perguntar mais. Mas seguindo aqui, Raquel, aproveitando essa deixa que a Tainá fez brilhantemente, o que é que tu pensas sobre essa questão que envolve o pequeno agricultor, as cooperativas e a agricultura familiar? Esses elementos mais políticos que envolvem também o agronegócio. Seja bem-vinda ao Aparelho Digital, Raquel. Oi, gente, tudo bem? Gostaria muito de agradecer o convite, agradecer ao Aparelho Digital pelo convite, agradecer ao Érita por estar aqui fazendo essa mediação entre nós. É uma honra, é um prazer imenso falar com a Camille e com a Tainá. Muito obrigada por dividir esse espaço com vocês. Eu gosto muito de falar, eu não, né? Sim, a Amazônia fala por si só, essa questão de ser forte feminina, né? A Amazônia, ela traz esse calor do útero feminino para nós. Bom, falando um pouquinho sobre o meu trabalho, e aí ele está completamente envolvido nessa questão, de fato, do pequeno agricultor, das cooperativas da agricultura familiar, né? Eu sou historiadora
formação e sou cozinheira também. A ideia é fazer história com comida e, de certa forma, isso é completamente dissociável, né? Não tem como separar história e comida. Mas eu sou da academia também, então sou doutoranda, falo muito sobre a questão da mandiocultura, procuro, né, falar sobre essa questão da mandiocultura, voltada principalmente para as questões tanto de gênero quanto da questão também de escoamento de produção, mas principalmente fazendo enfoque nas tecnologias dos povos tradicionais, né, que, enfim, de fato é utilizado até hoje, né. Tem muito mesmo antes da invasão europeia, os indígenas já tinham essa tecnologia extremamente importante, interessante e moderna, né, sobre a mandiocultura. Inclusive de utilizar tudo, né? Tudo é utilizado da mandioca. Então, eu comecei na escadinha mesmo, de ali, professora de história, de ensino fundamental e médio, inclusive pelo Marajó, no início da minha carreira de licenciatura. Eu fiquei 2 anos no Marajó, depois que eu me formei, e de lá eu comecei a fazer a pós-graduação, fiz na Federal, em História Social da Amazônia, especialização, e fui para o mestrado e estou no doutorado. A ideia da cozinha sempre me chamou muita atenção, por ser uma questão voltada principalmente para a questão cultural, né? Foi, de fato, sair mesmo do viés mais acadêmico e ir para um viés mais prático da cozinha. Então, eu deixei um pouco, assim, né, de lado a questão da licenciatura e fiz um curso de tecnologia em gastronomia prático, né? E fui para trabalhar em restaurantes e fazer a coisa da prática desde os últimos 5 anos. Mas eu trabalho com alimentação desde 2012. E é essa ideia mesmo de pular os muros da academia e fazer essa ligação entre a teoria e a prática, voltada principalmente para a questão da alimentação. Então, falando um pouco sobre a questão do pequeno agricultor e das cooperativas, né, a Camille é uma super parceira. Nós estamos desenvolvendo um projeto juntas na Oca Taberna, que é o meu empreendimento, né, que vende hortifrutis e também tem a questão de restaurante, tem uma alimentação a ser vendida. Então, nós fizemos um trabalho bem interessante, bem legal, sobre um mapeamento de cooperativas responsáveis, né, e voltados principalmente para a agricultura familiar. Então, toda essa questão, ir até o local, a ideia de uma Amazônia em pé, né, a ideia do combate principalmente a soja, né? Porque não adianta falar também em vegetarianismo, em veganismo ou algo sem carne, né? Não necessariamente dentro desse viés vegano e vegetariano, e comer soja, né? Já que a maioria, assim, esmagadora da soja que é produzida na Amazônia serve para alimentar gado. Então, está sendo, na verdade, um processo bem interessante de utilizar produtos locais, produtos do entorno e, principalmente, produtos frescos, né, e sazonais. Então, a ideia de trabalhar com pequenos produtores e com essas cooperativas, né, de agricultura familiar sempre foi um ponto a ser colocado pela OCA Taberna. Então, a Camille tem feito esse trabalho conosco, né, de fazer essa ponte, essa conversa com esses produtores e, principalmente, a questão do comércio justo. É algo de não negociar com o pequeno produtor. É um ponto importantíssimo. Não fazer essa negociação, né? Me dá um desconto, faz algo. Não, é o preço que eles cobram, então esse é o preço que nós pagamos, sem fazer essa negociada com o agricultor. E o que eu tenho percebido muito é a falta mesmo de apoio, principalmente dos governos, né? Que fazer toda essa parte de infraestrutura. No governo federal é algo que é preciso falar, né, bastante sobre isso. Não é um problema repetir, precisa bater nessa tecla mesmo que está acontecendo com a agricultura familiar, com a questão da soberania alimentar, que isso a Tainá brilhantemente tem um trabalho de ativismo alimentar incrível com relação a todas essas questões, né, de segurança alimentar, de soberania alimentar, principalmente aqui na Amazônia. O que sentimos falta, assim, é o incentivo ao escoamento dessa produção, que não há, que é o contrário do que acontece com o agronegócio, né, que estradas são abertas nada para lugar nenhum, justamente para que a produção, o escoamento dessas fazendas, dessas indústrias,
cheguem o mais rápido possível, ou mais seguramente possível, até o local de exportação, principalmente, né? Que é bom frisar que a agricultura familiar é a agricultura que abastece a nossa mesa. 85% do que nós comemos é proveniente da agricultura familiar. E o governo federal apoia praticamente zero, né? Todas essas pessoas, todas essas famílias. O que é colocado como desmatamento absurdo da Amazônia, e aí entra a questão do genocídio e etnocídio, está tudo vinculado à questão da insegurança alimentar, a questão da fome, né, principalmente, é que tudo isso é exportado. Essa comida que é monoculturalmente plantada, né, e isso acaba com qualquer tipo de sistema florestal, essa comida, ainda por cima, ela é mandada toda para fora. Então, esse dinheiro não volta, evidente, né, nem para a sociedade e muito menos para a maioria das pessoas que passam fome, e ela fica ali sempre naquele nicho de pequenos grupos dominantes e exploratórios, né, da Amazônia. E aí a gente vai falar para frente aí, de um grande comércio que envolve grilagem, que envolve invasões de terra, que envolve a questão da demarcação indígena, de terras indígenas. Então, tudo está interligado, né? Desde o apoio ao pequeno produtor, às cooperativas de agricultura familiar, até a questão do agronegócio, do quanto o governo apoia o agronegócio. Então, a gente fala também muito do governo federal, né, do não apoio, enfim, mas o governo estadual também precisa olhar um pouco mais para essa questão do escoamento mesmo dos agricultores familiares, melhorar esse escoamento, essas vias, né, porque é o que mais tem entrave entre a produção deles, entre o cultivo deles e a entrega desses produtos, não apenas aqui em Belém, mas a entrega desses produtos no meio urbano, próximos a esses agricultores. Com certeza, Raquel, tu falaste coisas importantes que têm a ver com a cadeia alimentar dentro de uma sociedade capitalista que se mantém de opressão, de exploração e essas relações de produção. Vamos falar mais sobre isso, e aí eu quero que a Camille entre também nessa conversa com a gente para complementar os elementos trazidos pela Tainá e pela Raquel. Camille, como você vê a questão do papel do pequeno agricultor com todas as dificuldades já colocadas aqui pelas meninas e o papel das cooperativas nessa cadeia produtiva onde as classes dominantes do capitalismo e o agronegócio dominam? E, infelizmente, ainda dizem o que se deve ir para a mesa, de como esse alimento deve chegar à mesa. Eu agradeço o convite também. Estou me sentindo muito privilegiada por estar ao lado da Raquel e da Tainá. São mulheres incríveis que representam realmente a pauta amazônica, né? Tanto aqui no Pará como também em outras regiões, que é muito importante termos pessoas, e principalmente mulheres, nessa pauta, falando sobre isso e comentando um pouco também sobre a sua experiência. Em relação ao papel do pequeno, médio agricultor, eu acho essencial. Eu trabalho há 5 anos com comunidades tradicionais. Eu venho de uma comunidade tradicional, né? A família do meu pai são formadas por pescadores. E nesses 5 anos eu tive contato tanto com a pesquisa como o lado profissional. Na pesquisa, a gente se atentando a fatos, né, a números, de acordo com o Censo Agropecuário, o último, que está totalmente defasado, que é de 2017, que não foi atualizado ainda, em torno de 77% dos estabelecimentos agropecuários, estabelecimentos que produzem alimentos no país, são formados por agricultura familiar. Em torno de 23% desses produtos, eles contribuem para o valor agrícola nacional. Falou um pouco sobre o açaí representa no Pará 94% da produção do açaí do Brasil vem do Pará. Então é uma quantidade enorme de produto e também uma quantidade enorme de pessoas desse perfil contribuindo para a produção de alimentos, contribuindo também para o escoamento desses produtos para o mercado, para o consumidor final. Quando a gente relata um pouco também, o censo fala em relação ao perfil feminino, o perfil da mulher, né, como comandante daquele estabelecimento, 19% das mulheres comandam os estabelecimentos agropecuários, de acordo com o censo de 2017. No Pará, são 20%. Então, a gente tem uma quantidade prioritariamente
por homens que comandam e que ditam ali, e que estão ali no relatório, que são comandantes daqueles estabelecimentos, que redigem, que falam também sobre o processo de como deve ser feito, e a gente também entende que 73% das pessoas que trabalham com esses homens, que trabalham nesses estabelecimentos, têm grau de parentesco com esse comandante do estabelecimento agropecuário, né? Então, a gente vê que, prioritariamente, é uma família que trabalha em conjunto com a comunidade tradicional, com a agricultura familiar, e que a maior parte é comandada por homens. Então, é muito importante a gente entender esse perfil, para a gente entender também a dinâmica de mercado, a dinâmica da produção, falar também um pouco sobre o grau de escolaridade, né? Em torno de 23% só tem um antigo primário, e em torno de 5% a 8% que tem o ensino superior. Então, daí a gente vê o acesso à educação, o acesso à profissionalização, que é muito importante. E por que eu venho falando tudo isso? Porque, de acordo com os dados, o governo ele consegue redigir políticas públicas, consegue redigir projetos. Tendo esses dados todos, a gente também consegue entender o tamanho, né, dos problemas que são influenciados por isso. Eu já trabalhei com várias cooperativas, associações lideradas por mulheres. Eu entendo o grau de dificuldade que é quando a maioria ali da composição da associação, da cooperativa, é por homens. Como a equipe pode se portar, se falar e tomar decisões em cima disso. E o quanto que é importante a gente entender esse perfil para que a gente consiga trabalhar em conjunto também com essas cooperativas. Já tive cooperativas onde eu trabalhei que a porcentagem do lucro, independente se o homem estivesse na produção, era destinada para o marido. Então, daí a gente tira a importância da gente entender isso, que de acordo com o censo, a gente entende que isso sim é uma regra, e que não ocorre só no Pará, ou ocorre só em Santarém, ou ocorre só em Cametá, ocorre também em outras regiões do Brasil. Entendendo esse perfil, a gente consegue falar sobre produção, sobre regularidade de escoamento de produto, por exemplo. Eu falo isso porque a agricultura familiar ela vem de uma tradição de produzir alimentos para subsistência, ou para troca com o outro. Então, se eu produzo açaí, eu troco com o meu vizinho que tem uma farinha, o meu vizinho é algum familiar, então por isso que a gente entende que esse censo, que a maior parte tem um grau de parentesco com a família, e a gente almoça junto, janta junto, ou a gente entende depois o escoamento desses produtos da casa do agricultor, da comunidade tradicional, para as pequenas feiras, ali da própria região, e posteriormente para as grandes feiras. Então, quando a gente fala, por exemplo, a Raquel falou muito bem sobre escoamento, logística, estoque, a agricultura familiar, a comunidade tradicional, ela vem de um histórico de troca, um histórico de propor produtos para a região, propor produtos para conseguir aumentar a sua renda. Então, quando a gente fala sobre a profissionalização, entendendo que a maior parte tem um antigo primário, não tem um grau de graduação, um grau de ensino maior, a gente entende as problemáticas que isso pode causar. Eu não estou falando que a comunidade tradicional não tem conhecimento, pelo contrário, é rica de conhecimento. E aí a gente, inclusive, tem que aprender com elas, entender para poder reproduzir. Mas quando a gente fala sobre políticas públicas, o acesso, sobre a falta de informação, isso agrega demais, né? Somente para finalizar essa primeira fala, eu passei mais de 2 anos levando para as comunidades capacitações e cursos, assistências técnicas, e eu senti essa necessidade. Eles carregavam muito a tradição, a história, o conhecimento tradicional, mas o conhecimento profissional, o conhecimento voltado à produção, a entendimento de fechar negócios com médias e grandes lojistas, grandes atacarejos. E a gente enxergava uma problemática, falta de especificação correta. Então, o mercado justo, ele é, sim, deficiente. Além disso, também, o protagonismo da mulher finalizando uma compra, finalizando uma venda, expondo ali os seus produtos, falando sobre a sua tradição, sendo protagonista da sua história. Então, acredito que a gente entender esse perfil é muito importante para a gente começar a falar. A Raquel e a Tainá falou muito bem sobre a história. Então, acho que o perfil ele vem muito da história, da gente entender de onde que a gente veio e para onde a gente quer chegar, onde a gente está agora. E eu acho que a história é essencial para isso. Muito bem, Camille. Eu acho que vocês trouxeram elementos muito importantes que dão um papo assim a tarde toda. Vários elementos como esta questão, que eu entendo também como sendo parte de uma cultura machista da sociedade em que a gente vive.
Os dados que tu trazes, Camille, são muito importantes para nós entendermos melhor como funcionam essas cadeias produtivas, onde os papéis de gênero, inclusive, estão localizados dentro dessa cadeia produtiva. A gente vai falar mais sobre isso. Eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre a floresta também. Nós sabemos que a floresta tem uma capacidade de produção abundante quando nós nos referimos a alguns tipos de alimento, como o próprio açaí, né? Aqui, a Camille, inclusive, citou a importância desse produto em relação ao abastecimento desse alimento para o país todo. O açaí aumentou a sua produção em 15.000% nos últimos 10 anos. No entanto, ainda podemos aumentar bastante a exportação de outros insumos, como a castanha do Pará, outro alimento que é bastante conhecido e, inclusive, em outras regiões, é chamada de castanha do Brasil, né? Além da castanha do Pará, temos o cacau, o mel, a pimenta do reino e podemos ainda abranger o consumo de certos itens ainda pouco conhecidos dos consumidores locais. Eu queria chamar a Camille para falar. Qual é para ti, Camille, a importância dessas questões em termos econômicos e sustentáveis, entendendo esse termo sustentável ao que se refere a toda essa cadeia envolvida, seja ela social ou ambiental? É muito importante a gente entender, principalmente iniciando sobre a sustentabilidade, né? Que tem 3 pilares, o ambiental, o social e o econômico. Entender uma cadeia sustentável é muito importante, mas às vezes nem sempre é colocada em prática. E aí, quando a gente fala sobre diversas cadeias produtivas, diversas cadeias de valor de diferentes produtos, algumas cadeias, como por exemplo, você falou sobre o açaí, é uma cadeia já estabelecida, que tem diversos gargalos e necessidades, mas que sim tem um aporte maior para logística, comercialização, produção, em diferença a algumas cadeias que a gente está começando já nos últimos 2 anos a ouvir, como o cumaru, a castanha do Pará também, que está vindo muito forte, principalmente para o lado da exportação. Quando a gente fala sobre a sustentabilidade, a gente fala sobre o 3 pilar que eu falei, né, que tem esses três pés, que é o economicamente justo, socialmente justo também e ambientalmente correto. É entender que uma cadeia ela tem que andar com essas 3 linhas em equilíbrio. Eu comercializar um produto que ele seja com valor justo, seja socialmente correto, que a comunidade ela entenda o porquê ela está fazendo aquilo, qual o papel dela ali naquela cadeia, e também entender que manter a floresta em pé, eu vou, dependendo da safra, vou ter aquele produto disponível para venda e para consumo. Quando a gente fala sobre o açaí ele é muito expressivo. Quando a gente fala sobre produção, produtividade, vamos entender em relação a uma árvore. Uma árvore de açaí, um cacho em torno de 700 caroços de açaí, né, de semente de açaí. Um cacho também, ele rende até 5, 6 litros de açaí. Então, de um cacho só, a gente consegue ter uma boa produtividade. Só que só o Pará, ele representa 94% dessa produtividade. Então, a quantidade de tonelada de açaí é enorme. Quando a gente fala sobre núcleo familiar, a gente fala sobre consumo, sobre produção de produtos em cima disso, tanto para subsistência como para venda. Então, um açaí ele pode sim auxiliar na geração de renda de uma comunidade, de uma família, e também significar uma geração de renda de um estado. Só que, como eu falei inicialmente, o açaí está tendo vários gargalos, principalmente porque quando a gente fala sobre produtividade, como a Tainá falou muito bem, a indústria ela aponta muito sobre industrializar e produzir alimentos ilimitados. Só que a dinâmica da Amazônia é diferente. A nossa biodiversidade, como também o Cerrado, a Mata Atlântica, ela apresenta o quê? O lado contrário. É entender que a gente não tem que mais que andar de acordo com uma economia predatória. Isso é uma economia circular, onde eu entendo que tudo que é sobre biodiversidade tem safra. Então, eu não tenho um produto ilimitado, eu tenho um produto limitado. Que ele pode, sim, ter uma quantidade alta, de acordo com a produção daquela árvore, de acordo com a produção daquela comunidade, só que a ideia é que os produtos eles sejam produzidos para consumo. E quando a gente fala sobre irregularidade de cor, sabor, a gente tem que entender que a ideia, o caminho é diferente. Eu falo sobre isso porque eu venho já de um costume diferente, né? Entender que a gente vem de uma história, novamente,
de comunidades tradicionais, cooperativas e associações comercializando o seu produto para multinacionais. Óleos, principalmente, castanha. Que esses produtos, eles são que normalmente as pessoas elas não têm costume de consumir um produto produzido a partir daquela matéria-prima. Então, poucas comunidades que têm um shampoo de Buriti, de castanha do Pará, super industrializado. Normalmente eles nunca nem viram esse produto, eles só comercializam aquela matéria-prima. E aí, hoje a gente entende que o trabalho está sendo outro. As cooperativas, elas querem se destacar enquanto unidade de beneficiamento que produz aquele produto e quer consumir e também quer comercializar, e com a sua marca. E eu acredito que as matérias-primas, como foi a pergunta, elas são essenciais para isso, porque a gente entende que hoje a cadeia da castanha é muito forte, e uma cooperativa ela pode sim se beneficiar daquilo para comercializar, produzir seu próprio produto, produzir com a sua própria marca e conseguir gerar renda e conseguir trabalhar de forma sustentável, com um preço, com um valor correto, com que ela seja economicamente viável para aquela cooperativa, seja ambientalmente correto também para o meio ambiente, onde ela entenda o período de safra, entenda que aquela árvore tem sim uma produção e que nem sempre é regular. Pode ser um ano tenha produção, o outro ano não tenha. E também entender que socialmente para aquela comunidade seja importante. Eu acredito que as cadeias, que os produtos, eles estão carregando muito essa informação. Acho que as pessoas que têm que fazer realmente acontecer. E a gente, quanto Amazônia, temos que sensibilizar e orientar em relação a isso. Entender sempre que quando o pensamento vier, eu quero aquele produto todo. Eu queria que uma geleia ou que um produto que nem é nosso seja mais barato, porque a marca nacional é 3 vezes o valor menor. Entender que a ideia não é essa. É que a gente, quanto consumidor, pessoas que trabalham nessa cadeia, orientem que o trabalho tem que ser outro. Sair dessa economia predatória, como eu falei, e iniciar uma economia realmente circular. Eu consumir, como a Agenda 2030, com os objetivos de desenvolvimento sustentável falam, a gente tem que agir localmente para poder atingir globalmente. Então, é eu fazer, a Tainá, como ela já faz brilhantemente, a Raquel também, e orientar as pessoas que a gente tem esse poder para falar, olha, é diferente, a cadeia, sim, tem que ser enxergada de forma diferente, aquele produto também tem que ser enxergado de forma diferente. E aí a gente conseguir mudar, né? Claro que tem todo um aporte de governança, de instituições públicas, principalmente as secretarias de desenvolvimento, como a CDM, como a CEDAP, para poder auxiliar esse processo, mas eu acho importante a gente também entender quanto pessoa para conseguir atingir o todo. Perfeito, Camille. Tainá, como tu vês essas questões que a Camille toca nessa discussão de agenda de 2030, da sustentabilidade, de ser ambientalmente correto para além desses produtos, desses insumos, o açaí, o cacau, o mel, a pimenta do reino? A gente ainda tem outros alimentos não tão conhecidos, inclusive por nós daqui da Amazônia, pela maior parte da população. Tem a questão da mandioca, da própria farinha de Bragança, que a gente conhece. Como tu vês essas questões? Essa questão da cadeia envolvida com esses alimentos do ponto de vista sustentável? Acho que é uma continuação do que a gente veio falando no primeiro bloco e que foi colocado aí, né, pelas meninas, porque são muitas questões que envolvem esse processo produtivo. Tem uma própria exigência de um consumidor que foi educado de modo imperialista pelo mercado, de que se tu não tens a pupunha o ano todo, se tu não tens o bacuri, o sorvete de bacuri o ano todo, é porque o estabelecimento ele é incompetente enquanto serviço. Se não tens, por algum acaso, algum produto à base de pupunha, então, assim, é como se essa falta do que fosse colocado para atender o consumidor, é como se essa falta ela fosse uma incompetência do estabelecimento. Mas isso é uma narrativa e um modelo de consumo, de produção e um modelo econômico imposto para o hemisfério sul. É o modelo colonialista colocado aqui, porque a gente sabe que há mais de 30 anos a sazonalidade dos alimentos, os alimentos frescos, a busca pelos alimentos bio no mercado internacional eurocentrado,
e do hemisfério norte como um todo, a gente sabe que esses alimentos eles têm uma busca e recebem um outro valor porque eles são alimentos de sazonalidade, eles são alimentos ali frescos, são alimentos do dia. Quando nós abrimos o Iacitata, nós recebemos algumas visitas bem estranhas do Sistema S, de associação de restaurante, de consultores, de todo tipo de gente que chegava lá e jogava umas pragas para nós e dizia que a gente não ia dar certo por causa do que a gente estava cozinhando. Diziam que a gente não ia dar certo porque nós éramos uma vergonha para a cozinha paraense, porque as pessoas tinham saído para estudar em Le Cordon Bleu, porque as pessoas tinham feito pós-graduação não sei aonde, tinham ido para os Estados Unidos e tudo mais, e os chefes de cozinha super estudados aí na culinária internacional, enquanto que a gente estava colocando como sobremesa bacuri, farinha e mel de abelha nativa. Lembrando que quando nós abrimos, mel de abelha nativa era crime. E o mesmo mel de abelha nativa que era criminalizado, hoje ele está aí sendo consumido. Então, essa criminalização dos produtos, ela é algo que a gente precisa de fato discutir, porque isso passa pelo desenvolvimento econômico e por um modelo desse dito sustentável, não só para a comunidade, mas para esse consumidor ter um compromisso do que ele vai comprar, de quem que ele vai comprar. Porque se questiona muito o papel do atravessador. Mas quem é esse atravessador quando esse atravessador é uma grande corporação que ela vai aí e diz assim, não, nós somos orgânicos quando possível, bota um bocado de macaquinho no seu rótulo e diz, estamos salvando a Amazônia. É a mesma coisa como esse aturá que está saindo aí, né, de uma logística solidária, como alimentos que salvam a Amazônia, floresta, como é? Não sei, alguma coisa que a Amazônia sendo exportada para manter a floresta em pé. Só que esse modelo de exportação dessa Amazônia, ele é um modelo que é aquilo que eu falei no começo. Tem lá escrito farinha tradicional. Tradicional de quem? Que não tem nenhuma comunidade tradicional ali fazendo aquela farinha. Aí é uma farinha feita com margarina, cebola e alho, e o rótulo dela é uma farinha amazônica tradicional. Então, a apropriação do discurso cultural, ela é mais do que uma apropriação. Ela é um abocanhamento mercadológico que faz esse enriquecimento, faz a concentração de riquezas na mão de um pouco empresariado, enquanto que para o agricultor fica lá sempre, está lá regateando o preço dessa farinha que é chamada de dita tradicional, mas quem é esse tradicional? Esse tradicional não aparece. Então, quando se questiona o papel desse atravessador, é entender que sim, uma corporação que está ali também é um atravessador, entendendo que mais do que dizer, nós queremos comer a Amazônia, mas espera aí, que Amazônia é essa que tu queres comer? Você está comendo, o açaí está dentro da safra, mas está fora da mesa. A gente colocou isso no projetaço que nós fizemos agora em parceria até com vocês, com o aparelho, o projetaço pelo Dia da Amazônia, dia 5 de setembro. Uma das artes era dentro da safra e fora da mesa, a Amazônia com 20% da população em situação de insegurança alimentar. Porque se estabelece um modelo de commodity, um modelo de busca por esses alimentos passam aí para o mercado externo, tanto nacional quanto internacional. As próprias biocosméticas que falam em alimentos, de soberania alimentar, de proteção da Amazônia e tudo mais, mas se vocês forem verificar quais são os programas que essas biocosméticas que se apropriam do patrimônio genético das comunidades, que fazem lobby parlamentar para uma precarização do trabalho, enquanto que uma mulher catadora de semente tem que passar horas do dia ali, se for contar a jornada de trabalho de uma mulher catadora de semente, o quanto que ela recebe é muito menor do que ela receberia numa jornada de trabalho por um salário mínimo. Por isso que é necessário que seja feito esse beneficiamento dos produtos nas comunidades, para que essas comunidades elas não sejam só fornecedores não só do produto em si, mas fornecedores de indicadores positivos e sustentáveis para empresas transnacionais, porque não é porque essas empresas são vendidas de porta a porta que elas não são corporações gigantescas transnacionais e que estão aí acumulando lucro, poder, inclusive fazendo lobbies políticos.
E como a Camille colocou aqui, a baixa escolaridade, ela tem um impacto nessa gestão financeira, nessa gestão comercial, mas isso é muito distinto do conhecimento tradicional. E por essa baixa escolaridade, o preconceito e o racismo, ele é muito forte sobre essa produção. Inclusive no alimento. Tem uma coisa que a gente discute no nosso trabalho sobre cultura alimentar, que é o nosso lugar de fala. Como, por exemplo, vai acontecer agora um evento da Secretaria de Cultura chamado Tempero de Origem. A Secretaria de Cultura nos encaminhou um convite para participar, e aí quando a gente pergunta cadê o nosso lugar de fala, não tem. O que tem é a nossa banca para vender produtos. Mas nós somos pensadores, nós somos articuladores, nós somos ativistas, e o que é colocado para nós aí, para quem está o tempo todo produzindo conhecimento com incidência política e acadêmica, que se hoje se discute, se fala em cultura alimentar, é por conta de um conceito que a gente criou, mas isso não é reconhecido, principalmente no nosso lugar, num estado onde é recordista por grilagem de terra, recordista por silenciar lideranças, ela é uma prática, e quando é colocada sobre nós mulheres, e ainda vem com xingamentos de que nós somos descontroladas, de que nós somos isso, de que nós somos aquilo, com coisas, e que isso não é reconhecido quando a gente está batendo o pé e firmando o reconhecimento pelo nosso lugar de fala. Especialmente para nós, que vemos aí de povos originários, de comunidades tradicionais, e que a gente carrega isso, não é porque a gente está em área urbana que isso sai de nós, porque não sai. A ancestralidade, ela está na veia, e esse conhecimento tradicional é ele que baseia toda essa cadeia produtiva. A cadeia produtiva da Amazônia, ela é pautada no conhecimento tradicional. Por isso também que é muito difícil esse diálogo acadêmico hoje um pouco melhor, mas ainda é muito difícil, porque a academia acredita que esse conhecimento ele tem que ser sistematizado, e a partir do momento que ele é sistematizado na academia, ele passa a ter algum valor científico. Não! O conhecimento tradicional, ele é inclusive protegido como propriedade intelectual. A gente tem aí, há mais de 30 anos, o reconhecimento da história oral como conhecimento científico. São muitas as dimensões onde o conhecimento tradicional e a oralidade, ele está presente. Mas quando o mercado quer desvalorizar o nosso saber para se apropriar, seja do patrimônio genético, seja da nossa intelectualidade, ele vai lá e diz que isso não tem valor. E isso tem que ser discutido nos processos de produção, porque o processo de produção não é só chegar, colocar preço e colocar esse preço e colocar um produto na prateleira. E quem está realizando o evento diz, vamos lá, vou te divulgar. Ou o chefe de cozinha que diz, vou divulgar o teu produto. Vou divulgar a Amazônia. Vai divulgar a Amazônia? A Amazônia não é produto de prateleira para ficar aí disputando prateleira, para estar sendo divulgada. Quer salvar a Amazônia? Entende que na Amazônia tem gente em cima da água e debaixo das árvores, e que o nosso conhecimento mantém essa floresta de pé, e que o nosso conhecimento mantém as nossas relações simbólicas, as nossas relações sociais, essa nossa relação tão sensível, que é de pedir a abertura da mata, que é de fazer uma reza, fazer os rezos, tocar os maracás para abrir uma pesca, entender a delicadeza dos tambores, a delicadeza de cantar para a estrela. Então, são outras dimensões que compõem essa alimentação, e que essa prática produtiva, ela não é essa prática produtiva avassaladora, essa prática produtiva que não dá tempo de tomar banho de igarapé. Então, a nossa escala, ela não é essa escala das 50 milhões de toneladas. A nossa escala é uma escala da biodiversidade. Então, se tem mais de 70%, cerca de 80% do alimento que chega na mesa, ele vem dos territórios de uso coletivo, das pequenas propriedades, das pequenas produções, não é que sejam pequenas em quantidade, porque se fosse pequena em quantidade, o país inteiro passava fome. E não é a abertura das terras indígenas para o garimpo e para o agronegócio que vai fazer com que haja um outro modelo de produção, porque se nós comemos hoje é porque essas terras elas ainda existem. Então, com esse modelo produtivo, que é o modelo hegemônico, ele é um modelo que ele está aí na televisão anunciando super safras, mas ao mesmo tempo a gente está passando fome. E ele tem uma escala de 50 milhões de toneladas de um único produto.
O que a gente está falando é que a Amazônia, que é a maior concentração de sociobiodiversidade do planeta, ela tem uma escala de biodiversidade. Então, a maior alegria enquanto cozinheira no Iacitátá era saber o que eu não ia fazer hoje. Era olhar e dizer, meu Deus, o que tem agora? Eu não sei o que eu vou fazer. Se eu não sei o que eu vou fazer, imagina o meu elemento surpresa, quantos sabores vem ali, quantas coisas novas eu tenho para oferecer para uma pessoa. Porque esse modelo da cozinha, ele é um modelo imposto pelo capitalismo que ele individualiza as coisas, como tu mesmo colocaste, Wellington. Só se fala em açaí, filhote, tucupi, cupuaçu. E agora o chefe é criativo porque ele coloca jambu no macarrão ou faz alguma coisa com a maniçoba. Não! A gente tem milhares de coisas, principalmente coisas que a gente não conhece e que garantiram a segurança e soberania alimentar na Amazônia, inclusive a não incidência de problemas de tireoide, a não incidência de cegueiras, problemas de pele e outras questões por causa da nossa nutrição vinda das nossas culturas alimentares. Mas a substituição dessas culturas alimentares pelos ultraprocessados e com essas medidas compensatórias dos projetos do dito desenvolvimento, né, como é o caso das hidrelétricas, e essas sustentabilidades aí, que elas trocam biodiversidade por cesta básica de ultraprocessados e refinados, a gente precisa inverter essa lógica. Não dá para tirar o tucumã de cima da mesa e colocar no banheiro da Europa. Tem mais gente lavando o cabelo com tucumã do que a nossa população comendo tucumã. O bicho do tucumã como uma fonte espetacular de proteína e uma fonte espetacular de nutrição, o bicho está sendo jogado fora para se tirar caroço de tucumã, se tirar óleo de tucumã para exportar. Então, que a gente volte os nossos olhos para que sim, que é necessário que seja economicamente viável, porque é uma ideia romântica demais de que não é necessário existir o dinheiro dentro da Amazônia. A gente vive um momento capitalista onde esse dinheiro ele é necessário, ele se faz essencial, inclusive para questões de saúde. Então, que a gente consiga diminuir a desigualdade para que a nossa biodiversidade não seja mais motivos de assassinato, não só de gente, mas quanto de ecossistemas. Muitas coisas a se pensar com a tua fala. Raquel, como tu vês essa questão? Porque a Tainá e a Camille trouxeram elementos importantes desse olhar selvagem do capitalismo em cima dessa cadeia produtiva dos alimentos citados, desses insumos. Como é que tu vês essas questões do ponto de vista econômico, sustentável, social e ambiental? Isso é bastante abrangente, mas ao mesmo tempo é bastante simples. É bem emotivo falar de comida. Né? A comida ela é super sensível tanto na questão do fato da emoção quanto na questão do sentir fome, de fato, né? Principalmente por uma questão de rito. A comida ela é cultura e cultura vem de cultivo, né? Falando de etimologia da palavra, é culto, cultivo, cultura. Né? Então a cultura ela está completamente e inteiramente relacionada à comida. Não tem como a gente desassociar tanto de onde tu vens, o que tu comes, produtos locais, a forma como a tua família come, a forma como tu sentas, ou à mesa, ou na terra, ou, enfim, né? Sentar à mesa fica algo muito ocidentalizado e também do meio urbano, e não dá para a gente abranger aí, né? Toda essa questão desse Brasil enorme, que, na verdade, não tem a mesa como uma referência, né? Falando um pouco também sobre a questão dos povos originários. Então, isso tudo está interligado com a sazonalidade. Nada disso está separado. Principalmente porque, se a gente for olhar para as questões daqui, né, o nosso povo ele é um povo já educado à sazonalidade, pelo menos dos produtos daqui. O que acontece com essa questão desse olhar selvagem do capitalismo é a questão dos enlatados, é a questão dos ultraprocessados, é a questão da indústria, de fato, que coloca na nossa cabeça que a gente precisa comer tomate o ano inteiro, por exemplo, né? E coloca na nossa cabeça sobre a questão que é necessário desmatar mesmo para plantar coisas, porque a gente vai passar fome. E, na verdade, todo esse plantio aí, esse desmatamento, ele é para exportação, então não faz sentido, né, o discurso.
um discurso completamente furado. Então, falar da sazonalidade, principalmente aqui na Amazônia, é falar com a nossa tradição, né, originalmente indígena, que é entender a safra e entre safra do açaí, que é entender, inclusive agradecer, né, o trabalho que o Aparelho Digital e o STATAF fizeram com relação a essa denúncia, né, do açaí e de que ele está na safra e não está no prato, né, principalmente por conta desse aumento abusivo, né, de produtos chamados, muitas aspas aí, de exóticos, né, no mercado internacional. Mas, falando voltando um pouco para a questão da sazonalidade, nós entendemos aqui que 6 meses tem açaí, 6 meses não tem açaí, safra e outra safra. O que significa quando tem pupunha, quando não tem pupunha? Né? Quando é que você sabe quando tem... Quando é que tu sabes quando tem jambo, quando não tem jambo? Então, isso é sazonalidade, isso é entender o período da terra, né? Isso é entender o tempo da terra. É claro que nós também a Amazônia é muito complexa, de fato, nós sabemos disso, né? Mas parece que o Brasil não sabe disso, o mundo, bom, muito menos. Mas aqui nós não temos primavera, verão, outono e inverno, né? Aqui nós temos um período chuvoso e um período menos chuvoso, que é o chamado verão amazônico e o chamado inverno amazônico. Nós estamos, de fato, nos trópicos, assim, né? Próximo à linha do Equador, então não tem esse clima temperado que existe em outros locais. Então, aqui, nós vamos muito pela questão das chuvas mesmo, né? Inclusive, que isso tem colocado uma observação super importante com relação ao aumento das chuvas na Amazônia e o aumento do calor. Isso tudo está ligado à questão do desmatamento. Na semana passada, se não me engano, há 2 semanas, teve uma chuva de granizo aqui em Belém. Isso é algo, né, inimaginável, seria algo inimaginável há alguns anos, não vou nem colocar aqui há décadas, há alguns anos isso será algo inimaginável. E, na verdade, inimaginável para uma população, né, mas quem já estuda isso há muito tempo, quem já sabe o que vai acontecer, já entendia e já sabia que isso é daqui para frente, se nada for feito com relação a esse desmatamento, daqui para pior. Então, isso está também completamente ligado, né, e afeta a questão da alimentação, afeta a questão da insegurança alimentar, a questão da soberania alimentar. Então, a nossa sazonalidade, ela já é colocada há muitos anos, né? Nós já temos esse conhecimento e essa educação, né, dos povos originários há muito tempo. E isso é muito bem falado pela Tainá, com esse público de restaurantes, né, que está acostumado a ter um alimento o ano inteiro na mesa mesmo, e não entende que se ele está o ano inteiro na mesa é porque foi feito algum tipo de interferência. E essa interferência, esse veneno, esse agrotóxico, ele volta para ti. Tu estás comendo veneno, estás comendo uma coisa que vai te fazer mal, automaticamente, mas as pessoas realmente não entendem, né? Então, é bem complicado essa conversa, né, com o público de restaurante, assim, e que vai ao restaurante, né, que vai comer, enfim, essa cadeia, né, de restaurantes também, não digo nem tanto só do consumidor, mas também é uma questão também dos donos de restaurante, né, de entender também que é necessário, que é preciso colocar essa sazonalidade ali dentro do seu funcionamento anual, né, e não apenas um período em que tem aquele produto que ele vai utilizar. Portanto, a sazonalidade aqui na Amazônia, principalmente, a gente vê através das feiras, né? A feira te diz isso, a feira te coloca o produto que tem naquele período, a feira livre, né, te coloca os produtos frescos, né, os produtos da época. É claro que tem produto também na feira que tem veneno, enfim, mas ela também te mostra sobre essa questão da sazonalidade, né? E com relação à castanha do Pará e à castanha do Brasil, né, isso é um processo também de extrema selvageria, né, capitalista, né, porque a castanha do Pará, ela é colocada, o Pará, uma questão histórica. O Pará antes era o grão-Pará, então a gente sabe que existe castanha em toda a Amazônia, né, esse tipo de castanha, né, existe em toda a Amazônia. Então ficou castanha do Pará porque o grão-Pará ele abrangia, né, toda a Amazônia. Mas essa questão da castanha
do Brasil, ela foi colocada justamente porque a castanha da Amazônia, ela não existe no restante do Brasil. E como este mercado externo tentaram levar comida brasileira para fora, é muito mais fácil ter a castanha do Brasil e não necessariamente a castanha da Amazônia, né? Porque quando tu colocas algo Brasil, a comida brasileira, tu tiras totalmente todas as questões identitárias, né? A questão de ritos também, né, de cada região, porque a comida, como ela é cultura, ela é dividida, de fato, regionalmente, né? Então, quando tu coloca já a comida do Brasil, a castanha do Brasil, isso tudo vira homogêneo. Então, a questão de ser diverso acaba sendo muito desmembrada aí, né? Não existe a diversidade. Fica todo mundo como a comida brasileira, como a comida do Brasil. E a gente sabe que se essa castanha fosse do eixo sudestino, isso seria com certeza a castanha daquele estado, daquela região. Com certeza não seria a castanha do Brasil. Até porque existe aí, se a gente está falando de capitalismo selvagem, né, existe aí uma questão também das identidades e das identificações geográficas, dessas denominações geográficas, enfim, que é todo mundo querendo ter essa denominação justamente porque isso leva, agrega, né, valor, não gosto dessa palavra, agrega valor, esse termo, na verdade, mas é isso que acaba acontecendo, agrega valor por ser determinado local. E aí, ao invés de castanha da Amazônia, tu colocas castanha do Brasil, que aí fica todo mundo a mesma coisa, né? Nós somos brasileiros, brasileiras, nós não somos, né, Mundurucus, Tapajoaras, Marajoaras, por aí vai. Então, essa ideia, né, da mudança de nomenclatura de castanha do Pará para castanha do Brasil, isso tem por trás todo um processo alimentar de exploração, principalmente desses produtos da Amazônia, né, porque já que foi colocado que a Amazônia é a última fronteira alimentar do mundo, então a ideia mesmo é o monstrão, né, do mercado voltado para cá. Mas isso é algo também relacionado a comer como um ato político, né? E de educação também dos consumidores, né? De procurar comprar de pequenos produtores, de procurar comprar da mercearia de perto da tua casa, do pequeno produtor, comprar das pessoas que estão no entorno, comprar na feira livre. Se não consegue comprar de produtos, né, que sejam provenientemente ditos assim, né, de agricultura familiar, mas pelo menos ir até a feira, deixar um pouco de comprar essas coisas industrializadas, isso tudo faz parte também dessa questão, né, de ato político, e está tudo interligado, tanto as mudanças de nomenclatura, quanto as exportações, quanto ao fato também de eu ser colocada para um lugar onde tem tudo ali dentro, né, que é a questão dos supermercados, a questão da praticidade, a questão do tempo, é muito mais prático, é muito mais rápido, eu tenho tudo num só lugar. Só que isso tudo gera um monte de circunstâncias que depois voltam para nós, né? Voltam para esse consumidor também, que é o desmatamento, que é essa mudança climática absurda que nós estamos vivendo, e também uma falta de alimento que, né, atualmente é uma questão mesmo econômica, né? Que quem não tem dinheiro não tem o que comer. Mas, futuramente, isso vai chegar também a uma questão de tu tens dinheiro e tu não tens o que comer, porque não tem como plantar, né? Pelo menos é o que os estudos estão apontando, e isso não está muito longe de acontecer. Para a gente continuar com essa questão de comer como ato político e falar um pouco também sobre essa questão da fome, que inclusive recentemente recebeu até um termo eufemístico, que é insegurança alimentar, a gente está vivendo aí um momento muito difícil da fome no nosso país. Essa conversa aqui da fome e de saber, de novos conhecimentos, dessa questão toda da cultura alimentar, sobre o papel da agricultura familiar e do próprio papel que cumpre hoje o agronegócio, né? Nessa sociedade capitalista de olhar predatório sobre tudo e sobre nós, né? Enquanto consumidores, e qual é o nosso papel nesse contexto?
Dentro dessa sociedade, com um olhar predatório sobre a cultura alimentar e sobre o hábito de comer, a gente sabe que a cada dia que passa, mais florestas são destruídas e mais rios poluídos diante dessas questões ambientais. Então, Raquel, continuando essa conversa, já que tu tocaste nesses dois aspectos que eu considero importantes e até para que a gente possa desenvolver mais para os nossos ouvintes, qual seria a importância de se fazer do hábito alimentar, na tua opinião, um ato político? Comer também é um ato político? É também uma forma de protestar diante desse capitalismo selvagem em relação à cultura alimentar, Raquel? Isso é bastante discutido, né, atualmente, porque antes de ser um ato político, mais do que ser um ato político, comer é um ato biológico. E aí, de certa forma, é uma questão política, sim. Mas, principalmente, a gente precisa fazer uma diferença básica, né, de quem pode comprar, de onde pode comprar, de que forma pode comprar, porque tem gente que não tem como comprar. Então, por isso que antes de ser um ato político, comer é um ato biológico. As pessoas sentem fome, as pessoas morrem de fome, as pessoas comem produtos ultraprocessados porque são mais baratos, porque elas não têm dinheiro para comprar produtos mais naturais. Mas isso também é bem complicado, porque as pessoas estão fazendo fila para pegar ossos de carne, né? E comprar ossos de carne. E porque a carne, ela é colocada como prioridade, como prioritário, né? Proteína é colocada como um primordial, como um principal da alimentação. Então, eu não tenho dinheiro para comprar carne, mas eu tenho, pelo menos, eu tenho osso para poder colocar na minha comida. Ao passo que vão procurar também comer mais legumes, mais frutas, mais verduras, né, e a xepa da feira, por exemplo, já que tem essa questão de eu vou esperar o osso do supermercado, o açougue, o osso de carne ou a carcaça do frango, por que eu não vou à xepa, né? Fazer também essa questão, essa leitura também dessa necessidade do consumidor de comer carne, mas isso não é uma culpa deles, não estou dizendo que o consumidor é culpado disso. Isso é bastante complicado também a gente colocar, porque o mercado, né, ele parece, assim, alguém, sei lá, do além. O mercado tem nome, o mercado tem sobrenome, é o mercado que deixa essas pessoas com fome, é o mercado que faz com que essas pessoas fiquem nas filas para pedir osso de carne ou carcaça de frango e que não consiga entender que a comida ela vem da terra, né, e solicitar aí uma maior infraestrutura do governo para que nós possamos comer mais verduras e frutas e legumes orgânicos e sustentáveis, né, tanto socialmente quanto economicamente. Então, tudo isso é um fator mesmo difícil da gente colocar culpado, justamente porque o mercado ele é colocado como um sujeito oculto. Então, quando a gente fala sobre essa questão do ato político, comer como um ato político, inclusive eu aprendi muita coisa com a socióloga a Elaine de Azevedo, que é incrível, que fala sobre essa questão alimentar, essa questão locavorista também, essa questão da antroposofia alimentar, e ela puxou esse questionamento que antes de ser um ato político, comer é um ato biológico, as pessoas morrem de fome porque não tem dinheiro para comprar sua comida. Então, essa questão da insegurança alimentar é uma pauta que eu vou deixar para a Tainá, assim, porque ela vai falar brilhantemente sobre isso. Ela tem total conhecimento sobre essa questão e, inclusive, é algo também para fazer uma escuta, né? De escutar, de entender o que essas pessoas, que ativistas como a Tainá, o que eles estão fazendo, o que elas estão fazendo para essa questão também de diminuir a fome e a questão da segurança alimentar aqui no Brasil. Isso aumentou bastante, principalmente com a Covid, né? A gente não pode também tirar toda a questão pandêmica do pacote. Mas não dá para colocar toda a culpa na Covid também. A Covid, ela intensificou todo o não apoio
todo o desmonte que o governo está fazendo com relação à alimentação, com relação à agricultura familiar. E, além disso, né, dessa parte extremamente dura e difícil, né, de falar sobre a fome, a Covid também trouxe a ideia do rito alimentar compartilhado, né, para muita gente. Eu falo isso até da minha parte, de sentar de novo em algum lugar para comer, de compartilhar o alimento, de olhar para a comida e, principalmente, de saber, ou pelo menos procurar saber de onde essa comida vem, né? Quem produz essa comida, quem é a agricultora, quem é o agricultor que fala. Inclusive, isso é uma das premissas da Oca Taberna, né? Mostrar o produtor, mostrar quem está fazendo, mostrar quem está cultivando, mostrar para o consumidor quem é que faz, quem é que produz para ele comer. Então, essa é uma das premissas da Oca Taberna também. E a gente precisa entender também que essa questão de gastronomia, de culinária, de restaurante, também é necessário e é possível fazer uma alimentação mais saudável com relação a toda essa cadeia alimentar. O desperdício de restaurante é algo inimaginável. Então, é interessante também as pessoas entenderem que a gastronomia e a culinária, elas são distintas, no sentido de uma se alimenta da outra, né? A culinária, ela é algo cultural, ela é algo que foi aprendido e foi ensinado pelos nossos ancestrais, né? Então, ver tacacá na rua, maniçoba na rua, ter essa comida de rua, isso tudo é a nossa cultura. E a gastronomia, ela só existe por conta dessa cultura, por conta dessa questão que está viva, que está aqui, né? Que é nossa. E a gastronomia, ela já é algo voltado para um estudo, algo voltado para uma questão um pouco mais abrangente, no sentido de entender as misturas do paladar, do gosto, mas a gastronomia, ela só existe porque a culinária, ela existe, e ela é forte, e ela é identitária, e ela não é homogênea, ela é diversa. Então, entender também que tudo que nós estamos comendo não vem pronto, né? Que existe aí toda uma cadeia produtiva, que existe toda uma questão, principalmente fora das embalagens, né? A ideia, a questão do leite em pó, por exemplo, né? Parar para pensar no sentido de, caramba, o leite, ele é líquido, para ele virar pó, o que colocaram nesse alimento para ele virar esse pó, né? Eu pego um leite de vaca e ele precisa ser fervido e ele demora um pouco, sei lá, aqui em Belém, né, com a nossa temperatura elevada, algumas horas ele já pode ficar um pouco passado e aí virar coalhada, enfim, né, dá para reaproveitar, mas ele como leite já dá um pouco passado. Mas aí eu vou ao supermercado e eu tenho uma caixa de leite longa vida, que na verdade é pouca vida, né? E aí esse leite dura, sei lá, meses, 6 meses, 7 meses. Então, o que tem ali naquele leite para ele ficar tanto tempo numa prateleira, né, de supermercado? Então, entender de onde vem o alimento, entender o que é o alimento, isso é, sim, um ato político, né? E isso faz parte dessa questão nossa de hábito alimentar, né, que ela vai muito além de comer apenas como um hábito, né? Eu vou unha, então isso é um hábito para mim. A comida, ela é uma cultura, né? Ela é algo muito maior do que simples hábito, né? Ela é um processo de rito, é um processo ancestral, é um processo de tempo, que leva tempo, de respeito a esse tempo da natureza, e que não pode ser colocado como algo que caiu, né, que foi feito de uma indústria que caiu do céu e que está aqui. O alimento, ele é da terra, então a gente precisa voltar a olhar para a terra. Certo, Raquel?
Camille, você que é filha do pescador, né, filha de pescador, que vem de uma comunidade, como você vê essa questão do hábito alimentar dentro dessa discussão que a Raquel traz, dessa diferença da culinária e da gastronomia? Comer é uma necessidade biológica, mas você tem esse olhar também de que é um hábito que precisa ser construído do ponto de vista político também? A gente é o que a gente come? Tem essa expressão, né? Tu achas que a gente é o que a gente come? Eu acho muito importante essa conversa, principalmente, tem várias nuances, né? Quando a gente fala sobre opção, quando a gente não tem política de geração de renda para famílias mais pobres, discursar sobre opção às vezes é um pouco mais complicado. Mas eu acredito sim que comer é um ato político, somente quando a gente promove escolhas que a gente consegue fazer. Essa principal frase que eu queria falar é: eu, enquanto mulher, que consigo fazer uma escolha de comer de pequenos produtores, que tenham condição para poder fazer essa escolha, lembrando que a escolha devia ser a mais fácil do mundo, né, em relação a valores. A gente coloca muito o orgânico, algumas produções, tanto convencional como orgânico, às vezes como premium foods, né, que são comidas que são caras, que são realmente colocadas apenas para alguns grupos sociais. Eu entendo que escolher para mim comer é um ato político, mas quando eu escolho comprar não produto de agronegócio, mas produtos de pequenos produtores, eu escolho fortalecer pequenas comunidades, fortalecer comparativas, associações. Eu também viso compartilhar com outras pessoas sobre isso. É o trabalho que a Alca Taberna está fazendo agora, que é um empreendimento da Raquel e do sócio Marcelo. É incrível. Eu consumi durante muito tempo produtos da Procamp, tanto quando eu ia na comunidade, como também eu cheguei a pedir já para minha casa. E eu compartilhei essa informação, compartilhei isso com a Raquel, com o trabalho que a gente fez, que foi super legal. Então, eu optei sim em falar: Raquel, tu pode contar comigo, a gente vai fortalecer essa rede, de optar que as pessoas tenham sim a escolha, que tem condições de ter a escolha de comprar um produto de pequeno produtor, em detrimento às grandes redes varejistas. Então, foi uma escolha que a gente fez, que a gente compartilhou e que a Raquel ela vem desenvolvendo. Ao mesmo tempo, quando você fala sobre rede familiar, né? Quando eu falo rede familiar, quando eu falo sobre alimentação, sobre comer, também tem que existir a política familiar. Quantas vezes eu ouvi minha mãe falando de comprar de pequenos produtores? Pouquíssimas vezes. Eu aprendi com as vivências das comunidades, com as vivências do meu trabalho, em conjunto com a agricultura familiar, quanto era importante para eles plantar, colher e dar para os seus filhos. Diminuir ao máximo a necessidade de alugar, fazer um frete para ir até a cidade para comprar cheiro verde, para comprar pimenta. O quanto que isso era uma necessidade para diminuir os custos e se sentir no empoderamento de falar: eu consigo comer porque eu produzi. E a minha família consegue comer também porque nós conseguimos produzir. Eu entendo, sim, que quando a gente fala sobre comida tradicional, tem várias comunidades que produzem em torno apenas de um tipo de cultivar. Trabalho com multinacionais, e teve comunidades onde as pessoas pegavam um barco para ir até para o centro comprar cheiro verde. E aí mas elas produziam mar de hectare, produziam oleaginosos. E não tinham espaço, né, para produzir os seus produtos ali do dia a dia. Então, acredito que sim, é uma percepção, tem que ser uma política familiar, política da comunidade. Plantar, se você tem condição de plantar para produzir e vender, também produza para também consumir, também para fortalecer a comunidade, o alimentar da comunidade. Então, para finalizar, em relação a como é um ato político, sim, eu acredito que sim. Eu prezo, eu entendo, eu estudo em relação a isso. Só que quando a gente fala escolher, a escolher ela tem várias nuances, várias linhas de pensamento. Eu consigo escolher comer do pequeno produtor hoje. E eu entendo que comer o orgânico, comer o produto agroecológico, para mim, não é um premium food, não é uma comida, para mim, que
que por um lado eu vejo como status e sim como uma escolha que eu faço de não consumir do agronegócio, sim, comer de pequenos produtores, mas eu entendo também que ainda falta uma política de geração de renda e consumo para a população de baixa renda, que não conseguem comprar na feira, e aí eles se remetem a consumir produtos ultraprocessados, porque normalmente são centavos de diferença a comida realmente de verdade. Então, comer é um ato político, mas escolher também é. E aí entender essa escolha é muito importante, cada escolha tem sua nuance, seu problema, seu desafio, e eu escolher e entender também que o outro também precisa escolher, eu acredito que tem vários desafios em cima disso. Com certeza, Camille, a escolha também é um ato político e a gente precisa criar condições para que todos tenham a possibilidade dessa escolha. Tainá, em cima disso tudo que a gente está conversando com as meninas, com a Raquel, com a Camille, e com esses elementos que elas já trouxeram sobre essa questão do comer, como tu vês isso? Como tu vês esse desmatamento, essa agressão ao meio ambiente, as florestas sendo destruídas e os rios sendo poluídos? Ao mesmo tempo, os impactos que estas questões têm gerado na alimentação, com relação à criação do gado, os casos da urina preta, a questão dos alimentos na prevenção das doenças, principalmente agora que a gente está vivendo esse período pandêmico e essa questão do comer como um ato político, né? Esse hábito alimentar político. Enquanto se aniquilam culturas alimentares, o resultado vai sempre ser esse. Por isso que quando a gente formula o conceito de cultura alimentar em 2013, colocado no espaço público, né, o conceito de cultura alimentar ele vem de um trabalho que a gente fez, chamado Projeto Cata, que ele continua fazendo. Em 2009 foi colocado pela primeira vez no espaço público e acadêmico para discussão. Depois foi junto ao Núcleo de Estudo Oral da USP e em 2011 a gente participa do Congresso Internacional de Conhecimento Tradicional e Modernidade. Depois do Congresso Mundial da Associação Internacional de História Oral, é a primeira mesa que a Associação Internacional de História Oral trata sobre alimentação. E a gente coloca esse conceito de cultura alimentar nesse Congresso Mundial. Em seguida, vai se fortalecendo cada vez mais a participação social e a incidência nos espaços de política pública para a construção de política pública e garantia de direitos, exatamente porque não apenas comer é um ato político, mas você permanecer com a sua cultura viva, o entendimento dessa conservação cultural e a reprodução das práticas culturais. Porque não é essa perda cultural, ela não existe como quem perde um objeto. É a mesma coisa de quem fala sobre a herança indígena. Eu lembro que quando eu dei uma entrevista disso, tem mais ou menos uns 10 anos, que foi no mesmo período, pelo reconhecimento da comida como cultura no Brasil, que se falava-se muito em divulgação da Amazônia, em herança cultural indígena na Amazônia, e além disso se falava também nesses alimentos exóticos. Então, quando a gente traz essas falas à tona, quando a gente diz, essa é uma herança indígena da cultura alimentar da Amazônia. Não, não é. Os povos originários estão vivos, então não existe uma herança indígena. Isso é uma miscigenação na cozinha, isso é uma mistura de sabores, é uma harmonização da Amazônia europeia, negra e indígena nos pratos da Amazônia. Quando se fala isso, se reduz como se não houvesse lutas sobre isso. É uma forma de invisibilizar os sofrimentos e as conquistas desses povos durante todo esse período para se chegar no que é colocado como um prato. Eu lembro da abertura do Belém Cidade Criativa da Gastronomia, onde nós fomos impedidos de participar, mas nós entramos ainda. Entramos a contragosto, furamos a festa e entramos no Seminário Internacional da Belém Cidade Criativa da Gastronomia, em que a abertura do seminário era uma mesa composta por 5 homens brancos, e um desses homens brancos apresenta um quadro onde tem a chegada dos europeus em Belém, um indígena abaixado, um negro acorrentado e falando, e mostra aquele quadro e diz: aqui começa
a história da alimentação na Amazônia. Então, antes disso, aconteceu o quê? Os povos originários viviam de luz, faziam fotossíntese. Exatamente essas questões que a gente tem que colocar em pauta como o nosso próprio referencial teórico, porque hoje a gente tem outros referenciais, e essa descolonização do pensamento e uma contracolonização é cada vez mais importante para que ela exista, para que se tragam à tona essas questões, essas pessoas, esses pensamentos. Porque quando você traz um protagonismo indígena falando, fora do livro europeu, fora do Câmara Cascudo, fora do Lévi-Strauss, fora do conceito de comida como cultura, do Máximo Montanari, quando tu vês falar da história da alimentação na Amazônia, e que não é mais abrir um livro, e que esse livro está lá falando que a comida no Brasil começa com a chegada dos europeus, isso daí é também um ato político sobre a alimentação, porque isso tudo, ele tem uma contextualização na formação do pensamento sobre o que se come. E além dessa formação sobre a forma como se vai enxergar esses alimentos, como livros que trazem sobre a assimilação dos povos originários, porque os povos originários queriam as suas culturas assimiladas, queriam as suas culturas integradas. Assimilação tem um nome para isso, assimilação de DNA. O nome de assimilação de DNA é estupro. E essa assimilação de DNA, ela também foi colocada de modo errado sobre as culturas, com o nome de integração. Mas não tem o nome de respeito, não tem o nome de entender esse protagonismo. Então, relacionar o protagonismo com justiça social também é necessário. Porque se fala de alimentação, se fala de uma valorização de insumos da floresta, de insumos amazônicos, como se eles chegassem sozinhos à mesa, mas eles não chegam sozinhos à mesa. Inclusive, em alguns territórios é muito arriscado se produzir insumos amazônicos ou se levantar voz em defesa de salvaguardas culturais e do patrimônio genético, em defesa da reforma agrária. Então, essa valorização desses ingredientes, ela não pode acontecer sem o entendimento dessas populações. Aonde estamos? Estamos na Amazônia, um dos territórios mais perigosos para lideranças sociais, sindicais, de povos originários e comunidades tradicionais do mundo. Não dá para falar sobre isso e colocar esse alimento na mesa e dizer, não, é só um pouquinho de óleo de soja que eu usei. Se tu tens acesso e tu podes sim colocar no teu prato, lá enquanto chefe de cozinha, um azeite de patauá, por que tu estás usando o azeite de soja? Por que tu não estás fazendo essa discussão? Então, quando o Iecitatá ele nasce, a gente nasce com um posicionamento político que era de não ter também os nossos parentes e companheiros de luta tombados dentro das nossas panelas. Nós decidimos que nós iríamos fazer uma cozinha sem a morte dos nossos que caminham, que lutam e que sonham junto conosco. E se a gente fez, era porque era possível fazer. Infelizmente, existe aí um abismo econômico quanto ao custo de produção, porque esse custo de produção ele está vinculado à política pública. E além da falta de políticas públicas e fomento, tu tens de um outro lado um consumidor racista e preconceituoso que diz, eu não vou comer isso porque isso é de preto, eu não vou comer tucumã porque quem come tucumã é porco, eu não vou comer mucajá porque mucajá não é comida de gente. E aí essas ditas perdas culturais vão acontecendo como se não sofressem impactos econômicos, impactos sociais, impactos ambientais. Quantos são os nossos refugiados por questão de água, por questão de conflito agrário, que tiveram as suas matas queimadas, que são expulsos das suas terras por latifundiários, ou não dá mais nem para falar em desastres ambientais, mas sim num cataclisma, num colapso ambiental, visto a injustiça climática sobre os impactos ambientais. Então, a gente não está falando de mudanças climáticas por conta de um uso da Amazônia pelas suas populações, mas é necessário refletir sobre a injustiça climática que acomete o hemisfério sul também e as camadas de dominação, racismo, preconceito e subalternização na Amazônia e sobre nós mulheres, principalmente mulheres indígenas, mulheres quilombolas, mulheres de matriz africana e de comunidades tradicionais.
E aí, quando eu falo sobre comunidades tradicionais, eu estou me referindo também a todos os ecossistemas, as comunidades tradicionais dos ecossistemas costeiros e todos essa diversidade aonde a gente está inserida. Porque tu tens uma colonização que ela vem do hemisfério norte para o hemisfério sul. Quando ela baixa para o hemisfério sul, a gente está falando de uma colonização da América Latina. E da América Latina, e uma colonização da chamada América sobre a Bia Yala, dessa colonização sobre Pindorama, e uma colonização interna do Brasil, sudestina para a região norte, aonde, pela própria construção política, a gente tem aí a Lei Candir e tem outras construções políticas que drenam o orçamento e que violam direitos diariamente na Amazônia. E essa violação e essa imposição de modelos econômicos para a nossa região, elas são geradoras de fome, elas são geradoras de violência, elas violam meninas, mulheres em todos os seus aspectos, porque os nossos corpos são os primeiros corpos impactados por essas políticas, por esse esfacelamento de direitos. O primeiro corpo impactado pelo agrotóxico é o da mulher. O corpo que deforma a gente é o nosso corpo. O principal corpo é o nosso. Os nossos filhos nascem com problemas devido à exposição ao agrotóxico. Os nossos corpos, que são aí geradores de vida, estão contaminados pelo agrotóxico, pela política ruralista. E o que a gente vê, uma falsa política de abastecimento e ainda de incentivo à segurança alimentar para a produção de feijão e de feijão transgênico, já sabendo, mesmo a Embrapa sabendo e já falando sobre a questão do impacto, que o mercado não aceita o feijão transgênico, mas vai ser colocado no mercado. Então imagina, a mesma coisa vai acontecer com o trigo. E aí é mais agrotóxico, mais semente transgênica, mais impacto aos nossos corpos de mulheres. Isso a gente precisa estar colocando na pauta também sobre a alimentação. E o Wellington, insegurança alimentar não é um eufemismo, olha. A gente está falando da fome, precisa falar de segurança alimentar e de soberania alimentar. Existe, inclusive, um conceito sobre segurança e soberania alimentar que ela tem uma distinção. A segurança alimentar é exatamente... Eu vou resumir aqui, tá bom? Mas para a gente não ter esse tempo todo, mas eu vou resumir aqui para a gente poder tratar desses conceitos e, por fim, eu vou falar de cultura alimentar e gastronomia. Então, quando a gente fala de fome, a gente tinha um país que passava fome. E o Brasil sai do mapa da fome, não completamente, porque a gente sabe que ainda tinham populações em situação extrema de miséria, ainda pessoas passando fome que não conseguiam fazer nenhuma refeição por dia, mas a gente sai de um modelo aí neoliberal e de concentração de renda que foi gerador de uma escassez e da não distribuição de alimentos e não distribuição de renda para um modelo político onde existiam políticas de transferência de renda e políticas de combate à fome, como foi o Fome Zero, o Bolsa Família e todas essas outras programas sociais aí que vieram ser implementados nos governos Lula e Dilma. A segurança alimentar seria para matar a fome. Então, eu vou matar a fome com ultraprocessado, com refinado, com a maçaroca que foi, a gente vai matar a fome. No caso, quando eu falo de soberania alimentar, a soberania alimentar é exatamente a promoção da sua autonomia alimentar, da sua decisão sobre o que se come, sobre o modelo produtivo, sobre o que vai ser produzido, a minha semente crioula, o meu alimento livre de transgênico, o meu alimento livre de agrotóxico, a minha produção justa, a minha produção sem violência. Isso é falar da soberania alimentar. Então, o que a gente está falando é que são estágios, né, são estágios da alimentação. E quando se fala em insegurança alimentar, a gente está falando de pessoas que não fazem refeições minimamente adequadas, de pessoas que passam necessidades, mas elas não estão em estado absoluto de fome, ou elas também estão em estado absoluto de fome. Então, esse quadro ele é inserido dentro do conceito de insegurança alimentar. A segurança alimentar é quando é cessada essa fome. Então, quando é cessada essa fome, se alcança a segurança alimentar. E a soberania alimentar é
essa autonomia de promoção, de escolha e de garantias de direitos. E para falar de soberania alimentar, não é possível dissociar de cultura alimentar, porque pelo conceito de cultura alimentar é o saber, o falar, o fazer, é a garantia das nossas práticas alimentares ancestrais, os rituais, a territorialidade, a ancestralidade, as nossas proteções dos nossos atos culturais, das nossas sementes, das nossas práticas, a transmissão do conhecimento tradicional entre gerações, a transmissão desses saberes artesanais, e incluso também as técnicas de arquitetura, de navegação, de astronomia, de cultivo. Então, isso faz parte do conceito de cultura alimentar. Quando a gente vai falar de gastronomia, a gastronomia se entende pela etimologia da palavra como estudo do gastro e o que se convenciona como o estudo do sistema alimentar. Então, logo, todo aquele processo para alimentação, ele vai ser um processo gastronômico. Se tu estás num restaurante fast food, ele é um espaço gastronômico, mas ele não vai ser um espaço de cultura alimentar. Um produto industrializado, ele é um produto gastronômico, mas ele não é um produto da cultura alimentar. Porque máquina não faz ritual, máquina não transmite conhecimento entre geração. Quando ela é utilizada, né, quando ela está dentro desse processo produtivo, onde esse processo produtivo ele é simplesmente um processo padrão materialista de produção, sem nenhum vínculo ancestral, sem nenhum vínculo territorial, e ainda que sejam territórios simbólicos, como é o caso do povo cigano, que é um povo que não tem uma terra em si, mas tem aí os seus territórios simbólicos, dos seus conhecimentos, as suas práticas culturais. Então, quando se estabelece essas diferenças, são essas distinções de conceito que a gente também trabalha, e o conceito de cultura alimentar, ele nasce de modo orgânico, ele nasce a partir do momento que a gente sai, ruma para o nosso Marajó, vai escutar ali o que as nossas ancestrais, o que os nossos antigos tinham para dizer, e volta com o conceito de cultura alimentar, sem saber que esse conceito ele não era sistematizado, que ele não existia. E quando a gente busca esse aporte na academia, o que a gente encontra é mais toma-te Lévi-Strauss, toma-te Câmara Cascudo, toma-te homem branco europeu escrevendo sobre comida e sobre nós. E aí a gente se debruça entre os cadernos de antropologia e toda essa literatura que já vinha sendo escrita para transformar isso em algo para estar instrumentalizado no espaço público de lutas. Então, a gente incide também sobre a Lei Nacional de Segurança e Soberania Alimentar, na qual a cultura alimentar ela é indissociável de garantir a soberania alimentar. Porque você garante uma soberania na produção de alimentos a partir do momento que a tua territorialidade ela é garantida, que a tua cultura ela é respeitada, que a tua ancestralidade ela é presente. Então, a soberania alimentar ela é feita das sementes crioulas, das produções justas. Quem carrega, quem guarda essas sementes crioulas são os guardiões de cultura. Quem conhece essas fazeções territoriais são as mulheres fazedeiras de cultura. Então, é a partir daí que a gente entende que a cultura alimentar ela é indissociável para a garantia da soberania alimentar. E aí a gente chega também na agroecologia, onde a agroecologia ela tem dimensão econômica, a dimensão cultural, a dimensão social e a dimensão de produção. E o processo agroecológico ele também é indissociável da cultura alimentar. As sementes crioulas são guardadas pela cultura alimentar. Os processos ancestrais de construção, de permacultura, também são guardados pela cultura alimentar. E é a cultura alimentar fazendo toda essa transversalidade. Mas é preciso dizer que a cultura alimentar não está lá no museu, como muitas vezes os pensamentos hegemônicos e aqueles que são contra o que a gente diz e faz costumam colocar, de que a gente está cristalizando a cultura no tempo. Isso não existe, porque são culturas, são matrizes de transformação, são matrizes que estão aí solapadas pelo veneno, pelo cimento, mas aí é como diz o Denilson Banila, vai lá, tira o asfalto, tira o cimento, tira tudo de cima, aqui embaixo é terra indígena, e para a gente que faz cultura e alimento, embaixo é terra preta indígena, assim, com soberania alimentar, utopia e coisas boas por nós e pela nossa Amazônia. Eu espero que eu tenha respondido aí essas missões que vocês me deram.
não só respondeu, como deu uma aula. Muito obrigada por me mostrar a diferença e me explicar, e explicar a todas nós e todos os nossos ouvintes o que é insegurança alimentar e o que é soberania alimentar. Estou muito grata, de verdade. Gente, eu estou adorando essa conversa, uma maravilha de aula que eu particularmente estou tendo e que os nossos ouvintes do podcast Aparelho Digital também estão tendo. Olha, muito obrigada mesmo. Está muito bom o papo, mas infelizmente nós vamos ter que encerrar. Eu estou com o coração partido porque eu acho que essa discussão é extremamente importante, pertinente e precisa chegar a mais espaços, precisa chegar a mais gente. Obrigada pelo trabalho de vocês, o trabalho do Yacitatá é fundamental, é necessário. O trabalho da Camille e da Raquel são necessários para que a gente possa chegar numa discussão de fato, honesta. Honesta primeiro sobre sustentabilidade, sobre cultura alimentar, sobre a questão da agricultura familiar e também de resistência, né, a tudo isso que está aí, imposto por esse modelo colonialista do capitalismo. Gente, agora é o espaço de agradecimento de vocês. Eu, em nome do Aparelho Digital, quero agradecer muito a participação da Tainá Marajoara, da Raquel Sobral, da Camille Lisboa e dizer que foi um prazer conhecer vocês. Muito feliz mesmo. Usem esse espaço para os agradecimentos, para os recados, para as mensagens que vocês acharem pertinentes. Tainá. É agradecer demais aí a participação e caminhar lado a lado com vocês, isso é imprescindível nessa Amazônia de mulher, nessa Amazônia pelo nosso protagonismo, e eu trago aqui uma fala da mestra Claudete, Sereia do Carimbó, lá de Marapanim, que ela dizia assim, que isso a gente fez um seminário um tempão atrás, tem uns 5, 6 anos, não lembro, mas é uma fala muito marcante, que ela dizia assim, que para ser mulher agricultora, o nosso trabalho não é visto. Ela é agricultora, tá, gente? Eu sou cozinheira. Que, aliás, eu queria falar isso aqui. A gente falou muito de agricultura familiar, mas não tem uma mulher agricultora aqui com a gente. Então, eu não estou representando mulheres agricultoras, eu estou falando do nosso fazer junto a elas, tá? Então, a mestra Claudete, ela trouxe isso, que é uma fala muito forte, de que ela tinha que acordar cedo, fazer as coisas da casa, botar comida na mesa para o marido, botar moleque para ir para a escola, depois era ela que ia para a roça, depois da roça ela tinha que trabalhar, depois tinha que esperar o moleque chegar, fazer comida, a comida do marido tinha que estar quente para ele almoçar, senão ele reclamava, depois ela saía de novo, colocava o moleque de novo para a aula, recebia o moleque que chegava, dava banho, arrumava, e que essa ela é uma lida constante. E no final do dia, o marido ainda chega, reclama, e se ela não for boa de cama, além dela apanhar, ela leva chifre e ele vai embora. Então, essa é uma realidade das mulheres agricultoras, pescadoras, catadoras de marisco, que trabalham na agricultura familiar. E quando a gente está falando de agricultura familiar, não é daquela agricultura que está lá dentro do interior só. A gente está falando dessa, mas a gente também está falando da infinidade de mulheres que estão na área urbana e periurbana produzindo alimentos. E sem nenhuma política pública tanto de assistência social voltada especificamente para isso, quanto para assistência tecnológica, e que tenha uma assistência que entenda esse processo produtivo de trabalho e de sobrecarga dessas mulheres. E muitas vezes essas mulheres ficam sozinhas, lidando com a casa, lidando com a violência, com o perigo de estar ali tomando conta da lavoura, sem tendo com quem deixar os filhos, são abusadas e têm as suas filhas abusadas também. Então, a gente faz aqui uma exposição para que isso seja compreendido por quem tiver acesso a esse podcast, porque é absolutamente avassaladora a realidade que nós mulheres vivemos, seja no campo, nas florestas, nas águas, nas nossas cozinhas. Então, a gente está criando os nossos lugares para existir. Ainda que tentem nos calar, nós criamos, nós semeamos e frutificamos os nossos lugares para que nós possamos florescer todos os dias, e isso a gente faz. Seja ele no campo, seja na cidade, seja na água, seja na floresta. As periferias das cidades, elas são desertos alimentares, né? Esse conceito que foi trazido de desertos alimentares, e por isso também foi substituído pela falta de acesso, foi substituído esses alimentos
pelos alimentos ultraprocessados. Mas, além disso, eu chamo mais uma vez a atenção sobre as questões sociais sobre a alimentação, porque nas periferias se guardam esses conhecimentos. Estão essas mulheres fazedeiras do tacacá, do mingau, das vinhas, dos moqueados, e vinham dos interiores para o filho que estudava. Aí, na minha casa sempre chegou tudo, e chegava tudo vivo, chegava o tamatá, chegava o passarão, chegava tudo vivo. Então, isso daí eu sei do que eu estou falando. E aí chegavam as coisas do interior, as tartarugas, né, os pássaros, os peixes, as caças, as farinhas chegavam para que fosse garantido ali os sirimbabos, os ranchos da semana, do mês dessas populações nas periferias. Só que com a própria dificuldade de plantar e esse modelo de que é possível comer ultraprocessado, de que um iogurte vale pelo bifinho, isso está provocando subnutrição, obesidade e índices de doenças crônicas não transmissíveis alarmantes, fazendo com que as populações das novas gerações passem a viver menos do que a da sua geração anterior. Então, falar de cultura alimentar vai ser para sempre falar em defesa da vida. Vai ser para sempre falar que não tem outro nome, é veneno, não tem assimilação, não tem outro nome, é estupro. A gente não pode colocar eufemismos, como tu bem disseste, Wellington, a gente não pode colocar eufemismo na coisa. O Brasil passa fome, o Brasil está caminhando para uma destruição democrática de forma muito acelerada. E a gente precisa democratizar acesso a alimentos, acesso a saberes, acesso a conhecimento e respeito, principalmente a nós mulheres. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade e que a gente possa esperançar como aquelas sementes que estão lá na terra, quietinhas, adormecidas, e aí cai uma chuva nelas, elas sobem, florescem, e vira a nossa horta de 50 metros de altura, porque a horta na Amazônia ela não é só rasteira, ela também cai aí de cima de 50 metros. Muito obrigada. Muito obrigado, Tainá. Muito obrigada mesmo. Camille? Eu queria agradecer a todos que estão compondo o podcast, pessoas que estão ouvindo também, que ficaram até o final e ouvir tudo que a gente comentou sobre cultura alimentar, sobre participação e empoderamento feminino, falando também sobre o papel do produtor, o papel da comunidade tradicional, o nosso papel também enquanto consumidor, enquanto fazedor da nossa cultura. Eu queria agradecer o convite, também queria agradecer a todas as falas. Estou muito grata por ter conseguido conversar e trocar tantas experiências com a Tainá, como também com a Raquel. Ao ouvinte, como a gente comentou muito no podcast, permita a escolha. Se você pode escolher, se permita a escolha de consumir do pequeno produtor, consumir de marcas autorais, consumir de pequenos, para a gente conseguir fortalecer essa rede, fortalecer localmente, para que globalmente ela pode também ser influenciada. Então, eu começando com o meu papel, a Raquel começando com o papel que ela está fazendo lindamente com a Alcataberna. E já sigo na rede social, já roubou a Alcataberna, ou roubou a Nômade. E eu, por fim, eu queria agradecer novamente e fazer esse apelo, esse pedido, para que todos que estão ouvindo também possam fortalecer a nossa rede. Obrigada, Camille. Nós que agradecemos. Botem depois as redes sociais de vocês aí. Quero seguir todas vocês. Raquel? Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite. Aqui não foi uma conversa, foi uma aula de fato, né? Queria agradecer muito às meninas, queria agradecer muito ao Wellington por essa mediação. E tem algo que eu tenho pensado muito durante o tempo, na verdade, né? Que a gente fala muito sobre o lugar de fala, né? Jamila Ribeiro fala sobre essa questão, né, do lugar de fala, mas tem um lugar da escuta também. E eu estou me colocando nesse lugar de escuta cada vez mais. Queria agradecer imensamente a todos os colaboradores, a todos os produtores que trabalham conosco, agradecer diretamente a Camille por todo o trabalho que ela tem feito conosco da Alcataberna com relação às cooperativas, às associações responsáveis, provenientes de agricultura familiar, né? Agradecer a Tainá por toda essa aula que ela nos proporcionou aqui e por todo o ativismo que ela já tem aí uma estrada, né? Uma longa estrada de ativismo, de luta, de resistência,
E muito obrigada por fazer isso, porque nós precisamos de pessoas, de fato, que sejam incisivas em todas essas questões. Aprendemos muito com ativistas e são necessários, né? São pessoas que de fato fazem a gente parar e pensar, nossa, eu estou fazendo alguma coisa errada, tem alguma coisa que posso melhorar. Mas, para além disso tudo, agradecer a essas mulheres maravilhosas e agradecer ao Aparelho Digital pelo convite mais uma vez. Obrigada pela lembrança de me chamar aqui, porque eu acho que a grande missão do podcast não é sobre aprender, é sobre escutar, é sobre ouvir quem trabalha com isso, quem está fazendo essa atividade relacionada à comida aqui na Amazônia e em outros locais, mas o que precisa também, assim, moldar a nossa ideia de alimentação e de vida também, né, é a questão da decolonialidade. Então, o espaço, a ideia decolonial, ela sempre esteve forte, porque nós sempre tivemos resistentes, nós sempre tivemos defensores da floresta, guardiões de conhecimento da floresta. Então, isso não é uma coisa que é de agora. A decolonialidade, ela foi desde o início das invasões, né? Os povos originários lutaram e lutam até hoje contra essa questão colonial. E eu acredito que o passo, né, ele precisa ser voltado para essa questão mesmo de uma retomada a todas as questões dos povos originários, tecnicamente falando, tecnologicamente falando, que são tecnologias extremamente modernas e que entender que são eles que sabem, né, como lidar com a floresta, o conhecimento está com eles, e ouvi-los, né, escutá-los, aprender com eles, isso é primordial para a nossa busca, né, de uma melhoria de alimentação e essa questão mesmo do comer como um ato político precisa perpassar por isso. Então, eu queria agradecer a todos que fizeram parte desse trabalho, desse podcast. Somos nós, do Aparelho Digital, que agradecemos a você, Raquel, por essa troca maravilhosa. A Tainá Marajoara, a Camille Lisboa. Aos ouvintes que estão neste momento conosco, neste episódio, onde nós conversamos, discutimos e aprendemos a importância da cultura alimentar, a importância e a necessidade de ter um outro olhar a partir dessa discussão do que é a agricultura familiar, do papel que o pequeno agricultor, que a pequena agricultora exerce hoje nessa sociedade. Uma sociedade capitalista, uma sociedade de classes que tem um olhar predatório sobre tudo isso e principalmente sobre a alimentação. Para além de ser e ter o título de cidade criativa da gastronomia, Belém, como parte dessa Amazônia, precisa assumir na prática a sua responsabilidade em relação à cultura alimentar e à resistência a esse olhar predatório, e, sobretudo, do agronegócio em relação aos pequenos agricultores, à agricultura familiar. E nós também precisamos assumir individualmente a nossa responsabilidade neste debate, que é coletivo e que tem a ver, sobretudo, com resistência. Muito obrigada a todos que nos ouviram. Esse foi o Aparelho Digital. Muito obrigada às nossas convidadas. Eu adorei a nossa conversa. Aparelho Digital. Ouvir, agir, resistir. O episódio 2 do podcast Aparelho Digital foi realizado durante o período de restrições sanitárias devido à Covid-19 e, portanto, foi gravado de maneira remota. Pedimos desculpas aos ouvintes pelos transtornos e garantimos que a qualidade do áudio será melhorada em um futuro próximo. Esse podcast tem a produção de Joana Denholm e Juanito Gonzalez. Roteiro, Joana Denholm. Tratamento de áudio, Léo Sherman. Trilha, Antônio Novaes. Edição, Nina Senra e Cristiano Cohen. Arte e comunicação, Raeli Castro e Luana Lisboa. Aparelho Digital é uma realização Olho de Coruja.